Boa noite, amigos do Kim, Roberto Assad aqui com vocês para nossa live de fechamento da semana e do mês de maio, hoje dia 29. Boa noite, o pessoal que está chegando, André Massuda, Lucas, Dani Carneiro, Ivone, tudo bem? Leonardo, opa, Marcelo Chagas, tudo bem? Como é que estamos, gente? E aí, quem acompanhou essa volatilidade maluca do mercado no dia de hoje? Hoje foi daqueles dias, né? Daqueles dias. Boa. O Stadnik tá ótimo, tá ótimo. Tá melhor do que eu. Hoje, inclusive, fiquei com a famosa dor de corno. Depois eu vou falar pra vocês o porquê. Mas faz parte, né? De qualquer maneira, o fechamento de hoje, vocês vão ver, eu tenho muitos papéis aqui pra gente comentar. Muitos, tem muita coisa que começou a chegar num ponto interessante para entrada. Claro que os papéis também tiveram um volume muito alto hoje por ser fechamento de mês, né? Como eu digo pra vocês, sempre tem briga aí entre os grandes players para fazer os seus ajustes, né? Mas hoje a lista aqui encheu bastante, tá? Boa noite, Silvano André, Adriano Quick, tudo bem? Vamos esperar o pessoal ir chegando aí aos poucos. Tá? Temos aí muito papel para falar hoje. Hoje eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido, já que o dia foi movimentado, né? E parece aí que o mercado estava assustado com o que o Trump tinha para falar, mas no fim acabou não sendo algo assim tão sério, principalmente no que diz respeito a possível ruptura, né, do acordo entre os países no que diz respeito à guerra comercial. Ele não tocou no assunto, isso aí foi visto com bons olhos pelo mercado, ainda bem, né? Vamos lá, já temos aí o pessoal acompanhando, Anderson Bicalho, tudo bem? Junior Fal. Vamos lá, gente, começar a falar, deixa eu passar rapidamente aqui pelo fechamento, né? Eu não vou nem perder tanto tempo, né, falando de muitas... Vou passar rapidamente só pelo discurso do Trump aí, falar como fechou nossa bolsa pra gente partir pros papéis, né, que hoje é sexta-feira, tem bastante coisa pra gente conversar, né? O que aconteceu, né? O mercado estava realmente pesado ao longo do dia, esperando majoritariamente as falas do Trump. Ele voltou a fazer críticas muito pesadas em relação à China e à OMS, inclusive deixou claro, ainda não falou quais serão os termos, mas que está meio que rompendo com a OMS e atacou diretamente a China no que diz respeito à propagação da pandemia. Ele não falou que foi nada fabricado lá, não é isso, mas a maneira que a China conduziu acabou, digamos que, atrapalhando, né, o mundo, digamos assim, no combate, né, à doença, por eles esconderem muitos dados, junto com a OMS, né? Ele fala muito que a OMS trabalhou junto com a China, nesse sentido, que acabou atrapalhando, digamos assim, o mundo. Com base nisso, né, até volto a falar para vocês, já indiquei algumas vezes um documentário, né, do lado do Spotnik, que está no YouTube, que vai muito de encontro a isso que ele está falando, né? No que diz respeito à condução, né? Essas acusações que ele fez com a China, eu tendo a concordar com ele. Quem quiser assiste, já falei algumas vezes desse documentário, procura no YouTube lá, no Spotnik, vale a pena, um documentário de 1 hora e pouco, mais ou menos, muito interessante a respeito de como as coisas foram conduzidas na China. Dito isso, enquanto ele começou a falar, o mercado deu uma acelerada na queda no momento, enquanto ele estava falando, inclusive. Conforme o discurso foi andando e ele não tocou em nada, né, a respeito de acordos comerciais, apesar das críticas, né, apesar de também atacar alguns políticos da região de Hong Kong, que facilitaram, digamos assim, segundo as palavras dele, essa interferência chinesa, né? Conforme se viu que não teríamos aí nada a ser falado, né,
do acordo comercial, a bolsa virou para alta, né? Nosso Ibov foi fechar então com isso na máxima do dia e muitos papéis também começaram a reverter, né, os movimentos de queda ao longo do dia, o que acabou gerando hoje vários papéis aqui começaram a ficar muito, mas muito interessantes para mim no dia de hoje, tá? Como é que fechou então? Deixa eu falar rapidamente para a gente passar para os papéis. Hoje é sexta-feira, né? Não vou me prolongar hoje também demais, mas quero falar rapidamente sobre vários papéis. Hoje, para mim, como já comentei na live, no nosso Morning Call é dia de comemoração aqui. Hoje faço 10 anos de casado, então eu tenho que encerrar que hoje eu sou cozinheiro da casa, preparar um risoto mais tarde. Hoje é dia de comemoração, então não tenho... Inclusive eu até queria fazer um vídeo amanhã com vocês, né, falando sobre o mercado, mas não posso nem prometer fazer esse vídeo, né, porque hoje é dia, como eu disse, é dia de comemoração, não sei até que horas vai a bagunça. Tá? Mas vamos lá, Ibovespa fechou em alta de 0,52% aos 87.400 pontos, chegou a cair 1,5%, né? Justamente na expectativa da coletiva do Trump, que durou, acho que pouco, em torno de 10 minutos, né? Acabou sendo bem rápido. Ele não respondeu nada, inclusive, né, a respeito aí dos problemas envolvendo lá o assassinato, né, de uma pessoa no estado lá de Minnesota, né, o que está dando bastante... Não é moqueca não, mas vai ser um risoto de camarão com limão siciliano. Essa é uma especialidade minha já. Enfim, ele acabou não falando nada, né? O pessoal muita gente lá em cima queria que ele falasse sobre esses problemas, ele acabou saindo rapidamente, não respondeu ninguém, tá? Dólar também, mais um dia de queda, né? Fechou caindo 0,84%, cotado na venda a 5,3404, tá? Foi o que acabou acontecendo no dia de hoje. Eu não vou me estender muito, tá? Em análise, esse tipo de análise a gente deixa para falar sobre o cenário na segunda-feira, analisar o final do mês, tudo direitinho como que acabou, tá? Pra gente poder realmente falar de ativos aqui com vocês nesse momento. Como é que fecharam aí os principais índices ao redor do mundo? Dow Jones fechou caindo próximo à estabilidade, queda de 0,07%, S&P 500 alta de 0,48%, Nasdaq alta de 1,29%. Na Alemanha as bolsas fecharam em queda, provavelmente acho que o mercado já tinha fechado, tá? Quando ele fez a sua entrevista, então lá acabou não conseguindo, digamos assim, responder, digamos, de maneira positiva aí as falas dele, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Janaína. Obrigado, John. Valeu, gente. 10 anos não são 10 dias, né? Uma vida já. Inclusive é o que eu estava falando, né? Esse momento não era nem para eu estar aqui, era para estar de férias, passeando, viajando uma hora dessa. Infelizmente, os planos tiveram que ser adiados devido ao tal do Covid-19. Esse Covid-19 vai se ver comigo ainda. Ou não, espero que não, na verdade. Então, a maioria dos índices então na Europa fecharam em queda, tá? Não vou nem falar muito deles. Vamos falar sobre o mercado, tá? Ibov fez uma sinalização com um volume altíssimo, inclusive, pelo que me mostra aqui, é o volume mais alto do ano diário do Ibovespa. Nem durante o movimento de queda a gente fez um volume tão alto como o volume de hoje, tá? Uma sinalização muito interessante mesmo. Deixa eu passar, eu estou gravando a tela, mas não passei para minha tela de gráfico ainda. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Tá aqui, gráfico do Ibov. Vamos dar um zoom. A gente chegou então a cair bem ao longo do dia, fechou praticamente acho que na máxima, fazendo aqui um martelinho, com esse volume absurdamente alto, tá? Dando indícios então que ele pode sim romper essa linha, né, da cunha, que a gente já está batendo no limite de cima há um bom tempo, e testar a região lá dos 90.600 pontos que a gente já vem esperando, tá? Foi realmente uma sinalização bem interessante. Vamos ver como começa o mês de junho, né? Eu não sei se vocês conhecem, já escutaram falar
existe uma frase em inglês, né, muito utilizada no mercado norte-americano, né, que é a famosa "sell in May and go away". Estão me cobrando aqui, esqueci de falar. Por favor, vocês já podem ir colocando os ativos de vocês para a gente ir adiantando, tá? Já podem ir fazendo as perguntas de vocês, tá? Vocês prestem bastante atenção nos papéis que eu vou falar, né? Porque provavelmente dos papéis que eu vou falar aqui, alguns já vão estar nas perguntas de vocês, tá? Eu tenho pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 papéis aí que entraram em modo de compra, tá? Entraram em modo de espera interessante aqui pra mim, tá? Então vocês já podem ir mandando os ativos de vocês pra gente ir colocando na nossa lista, tá? Então eu já vinha falando pra vocês essa frase, né, muito utilizada pelos investidores lá nos Estados Unidos, que é alguém conhece uma frase relativa ao mês de maio? Alguém já ouviu falar? Que é a famosa frase "sell in May and go away", que quer dizer venda agora em maio e vá embora. O porquê isso? Porque o mês de maio é tipicamente um mês, né, historicamente, de realização de lucro. Então é muito comum lá nos Estados Unidos o pessoal abrir a carteira para ir às compras em outubro e realizar os lucros em maio, né? Que seria a realização dos lucros antes das férias de verão norte-americano, enfim. O que a gente viu, a gente teve um mês de maio muito forte, né? E tem muita coisa agora querendo abrir compras, né? Será que a gente vai ter um mês de junho, julho, agosto complicado? Espero que não, a gente está passando por um momento ainda de recuperação, né? Vamos ver se as coisas melhoram. Eu não vou deixar de fazer as entradas por causa dessa crença, tá? Principalmente porque eu deixei de fazer muitas entradas, né, com esse, digamos, que eu vi que eram tecnicamente mais do que viáveis, principalmente por causa de todo esse momento que a gente estava vivendo. E principalmente, gente, é algo que também eu tenho que admitir para vocês. Muitas entradas que eu não fiz, que eu vi que eram boas, que eu nem comentei com vocês para não criar tendências a vocês quererem fazer alguma coisa, é porque eu ainda estou passando por esse processo de aprendizagem, de me transformar de um investidor, né, de um trader em um analista. Tem muitas coisas que na pessoa física provavelmente eu teria feito que no momento complicado que a gente estava passando eu acabei não passando para vocês, né? É um aprendizado, né? Tudo é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. E eu já vi que eu tenho realmente a confiar mais nos meus instintos de trader, de investidor, porque deixei de fazer realmente muita coisa interessante. A partir de agora eu não vou mais cair nessa armadilha. Se for para dar errado, a gente estopa e paciência. A questão é que a gente tem que fazer as coisas da maneira correta, tá? Não adianta também agora eu ficar olhando para trás. É daqui para frente que eu tenho que mostrar coisas interessantes para vocês, tá? Enfim, vou daqui a pouco passar uma lista muito grande de papéis aí com vocês que, ao meu ver, estão ficando interessantes, tá? E aí vocês podem ir colocando as perguntas de vocês pra gente bater um papo também, tentar tirar as dúvidas, tá? Falamos aqui então de BOV, deixa eu só tirar o ajuste pra gente falar do dólar, como sempre. Dólar futuro, que hoje foi um dia de bastante volatilidade, que é um dia de troca de contrato, né? Deixa eu tirar isso daqui. Chegou a ter uma alta interessante, virou para uma queda forte com volume alto também, dando indícios aí que possa tentar perder aqui o fundo da semana, né, que está na faixa lá dos 5,28, 5,27 mais ou menos, né. Gabi, tô gravando a tela, fique tranquila. Perdendo aqui abre espaço, tá, o dólar, se ele vier perder essa região, para ir testar a região lá dos R$5, 5,05, tá? Vamos ficar atentos a isso. Tá? Eu tenho alguns papéis que também são bem atrelados ao dólar, até que reagiram bem no dia de hoje, mas vamos ver se o dólar acaba azedando, se isso também acaba não atrapalhando a questão da carteira, tá? IFIX segue lá firme e forte, hoje até com um aumento de volume em relação aos últimos dias. Fechou nos 2.657 pontos, vai se aproximando da região dos 2.700, que é aquela resistência importante. Da maneira que está se comportando, acredito que vai chegar lá, realmente antes de fazer qualquer tipo de recuo. Vamos ver como vai se comportar quando vier testar essa região, tá bom?
Dito isso, vamos começar a falar dos papéis, né? Primeiro vou falar das minhas posições já. Fiquei hoje, essa aqui eu vou ter que explicar para vocês até o que aconteceu ao longo da manhã, né? Eu acabei estopando, como eu tinha falado para vocês, que eu estava trabalhando com stop, deixa eu já botar, vou colocar o gráfico para ficar mais claro. Bova 11 eu acabei caindo fora, né? Tomei 2 violinos, na verdade, hoje pela movimentação do dia. Um foi em Bova 11, que ele foi exatamente buscar o meu stop abaixo da mínima aqui do dia 27, né? Eu tinha deixado protegido aqui. Quando o correto de verdade teria que ser abaixo do stop do dia 26, né? Teria chegado lá, provavelmente, não sei se chegaria a pegar, mas enfim, acabei saindo. Fiquei com um lucro bom, né, de qualquer maneira, e nem me senti, digamos assim, com a famosa dor de corno aqui em Bova 11, porque é uma operação que já estava há um bom tempo, já estava dando um lucro interessante, tá? Então, eu não quis assumir, digamos assim, um risco maior, principalmente porque a gente não sabia o que ia sair dessa entrevista do Trump, que foi inclusive o motivo pelo qual eu antecipei o stop do próximo papel que eu vou falar, né? Como comentei ontem, para quem viu a live e assistiu o vídeo, que foi em WEG 3. O que aconteceu? Eu estava muito de olho em WEG 3 no começo da manhã. Quando ele veio e me tirou, digamos, da posição, que foi perdendo a mínima de ontem, tá? Leonardo, eu como analista, né, o que eu passo para vocês é tudo focado em swing trade. Na minha pessoa física, eu só faço hoje day trade com índice, tá? Porque o analista, tudo que ele faz, que ele gera de recomendação ou faz análise, ele não pode operar na pessoa física durante um bom tempo, tá? Você tem umas regras aí. Então, eu parei de fazer swing trade por enquanto e também investimento nas minhas contas de pessoa física para poder trabalhar como analista. Depois eu vou ver como que eu vou continuar, porque eu gosto de fazer isso, de repente pegar fundos que eu acredito, para poder continuar no mercado de ações. Porque o que eu não posso realmente é estar envolvido, né, ter os papéis ao qual eu estou fazendo comentários. É por essa razão que vocês não me veem fazendo análise de índice futuro aqui com vocês, porque a partir do momento que eu começar a falar de índice futuro, eu não posso mais operar durante um bom tempo, tá? Mas vamos lá. O que eu estava falando então de WEG? Eu vi logo no começo do dia, ela veio perder e me tirou aqui nos 14,14, né? Só que foi muito rápido aquele movimento, né, logo de abertura de mercado, e ele voltou muito rápido também para a mesma região, e aí, digamos que ele tirou meio que sem volume, né? Foi aquele movimento, aquela estilingada rápida, né, de quando o mercado está abrindo. O que eu pensei seriamente, né? Eu pensei muito, fiquei numa dúvida assim, enorme de permanecer, digamos assim, nessa posição. A questão é, por que eu resolvi então não permanecer? Porque eu deixei muito claro ontem que eu iria estopar nessa região. Se eu tivesse como estar falando, como falar, né? Estar falando é ótimo. Se eu tivesse como falar com vocês em tempo real do que estava acontecendo, teria mudado de ideia, teria falado que iria continuar comprado no papel. Porque justamente eu estava acompanhando esse movimento intraday e eu vi que valeria a pena continuar comprado, né? Já que o papel mostrou muita vontade para voltar para cima da região do stop. Porém, para ser fiel ao que eu estou falando com vocês, né, porque é o que a gente está conversando, e ainda falando, bom, vai saber o que vai sair da frase do Trump, eu assumi realmente como um stop, saí com um lucro pequeno, né, se eu estivesse computando os custos, seria para pagar os custos lá nos 40,14, tá? Saí bem próximo da mínima do dia para ver o papel fazer um engolfo de alta e fechar na máxima com um volume bem alto, dando indícios realmente que vai seguir esse movimento bem interessante de alta. Acredito que deva vir testar pelo menos a região lá dos R$44, topo do dia 29 de abril. Para quem quiser, eu tinha comentado ontem, quiser continuar surfando a operação, dá tranquilamente para levar aí pelo stop ATR, que está lá nos 37,22, tem um bom espaço ainda aí para o papel seguir andando, já vai estar a partir de segunda-feira um pouco mais para cima também, tá? Lamentei
queria ter continuado na operação, mas como eu falei para vocês, seria muito fácil, né? Depois de eu falar onde eu ia sair, chegar aqui só porque o papel subiu, né? Muita gente poderia interpretar dessa maneira, falar, agora que o papel subiu, ele está falando que não saiu. Então, vou ser fiel ao que a gente tinha conversado ontem e vou realmente assumir que saí nos 40,14, tá? Uma pena, mas faz parte, tá? Realmente faz parte. As outras posições, vamos lá. Marfrig, um dia de bastante volatilidade, chegou a voltar para baixo do meu preço de entrada. Do meu preço de entrada, o papel chegou a cair 2%, chegou a subir também quase 5% do preço de entrada e fechou com alta em relação a onde eu estava de 1,98, ou seja, o papel começa a andar ao meu favor. Lembrando que o stop ATR dele ainda está em modo venda, o que aumenta um pouquinho o risco dessa operação, mas ainda continuo confiando nesse dojizinho que ele fez aqui em cima da região de médias, com esse volume, né, com esse pico de volume muito alto. Acredito que isso possa segurar realmente o papel e possa levá-lo a desenvolver um movimento interessante, tá? Dos outros papéis aqui, BRAP 4, depois de me ter me dado uma entrada ontem e me ter dado um susto, hoje fez um movimento muito forte de alta, fechou subindo aqui, ó, 4,41%. Eu só não gostei muito do volume do papel, gostaria de ter visto um volume mais interessante, tá? Principalmente porque ele ainda não se afastou muito da minha região de entrada, mas vai dando indícios que pode seguir o seu movimento de alta aqui. O meu stop, né, tá abaixo aí dos 33,59, 33,50 mais ou menos, tá bom? Klabin, papel fez uma sinalização interessante no dia de hoje, apesar de estar abaixo ainda, né, do meu preço de entrada. Conseguiu deixar um candle positivo hoje, com volume alto, uma sombra inferior grande. Até creio que o rompimento da máxima de hoje possa levar o papel a finalmente conseguir fazer um movimento de alta interessante. Também tem um certo risco porque a gente ainda está com o stop ATR no modo venda, tá? Quando o papel ganhar a região dos 21,10, aí eu começo a ficar, digamos assim, um pouco mais tranquilo com essa operação, porque ela tende a dar uma desenvolvida, tá? E por fim, das posições que tinha, Vale fez um movimento maravilhoso hoje com um pico de volume absurdo, né? Um volume altíssimo. Eu não sei se isso procede, mas é um dos volumes mais altos da história do papel, tá? Depois eu vou até confirmar se está certo esse volume aqui do Profit, mas o papel fechou numa alta expressiva, tá? Numa alta aí de 5,81%, começa a querer se afastar do meu ponto de entrada. É cedo ainda para pensar no stop, mas por exemplo, a mínima de hoje está logo acima do meu ponto de entrada, né? Caso a gente venha a ter um rompimento da máxima de hoje, eu já vou proteger pelo menos o 0 a 0 também, tá? É isso que eu estou fazendo em relação à Vale. Dos papéis que a gente já estava de olho, deixa eu apagar aqui o EG. Lojas Renner ainda não gerou a entrada, né? Mas hoje eu vou atualizar uma possível entrada do papel para a máxima, né, de hoje, para cima da máxima de hoje. A entrada estava lá acima dos 39,81. Hoje a gente veio testar as médias de novo e teve um volume aqui muito alto no papel. Então eu estou descendo uma possível entrada aqui para o papel para a máxima, para cima da máxima de hoje, ou seja, uma entrada acima de 39,20, tá? Começa a ficar interessante aqui para a gente pensar em alguma coisa, tá? Deixa eu abrir agora, vou começar a colocar aqui vários papéis que eu estou ficando interessado. Larissa, você vê que eu já falei de algum desses papéis que eu vou dizer agora, você já tica para mim aqui, tá? Na nossa lista, para eu acabar não me confundindo depois, porque eu vou falar de vários papéis. Primeiro, um dos queridinhos do pessoal aí, a BEV3, tá? Vamos lá. Ambev veio testar, fez um pullback exatamente em cima das minhas médias de 13 e de 21, com um volume muito alto, deixou uma sombra inferior, testando as médias, interessante. Isso porque o papel fechou em queda, tá? Nem fechou em alta, mas eu gostei desse pullback que ele fez até a região de médias com um volume legal. Ou seja, o que eu faço aqui no papel? Vamos tirar um pouquinho de linhas aqui para não complicar a visualização. Estou botando aqui um alarme
acima dos 12,83 para uma possível entrada, tá? Nosso stop ATR está em modo compra exatamente na região da mínima de hoje, lá nos 12,21. Então é uma operação que, caso ele me dê uma entrada aí nos 12,84, 12,85, tem um stop aí na casa de 6% mais ou menos, tá? Eu não quero ver o papel perder essa mínima aqui para não começar a ficar numa situação pior, tá? Não quero ver um fechamento abaixo dos 12,16 para o stop ATR não voltar para o modo venda, tá? É isso que eu estou de olho no papel agora, mas começo a apostar num rompimento dessa região de resistência na casa lá dos 13,27 até os 13,50 mais ou menos, tá? Lembra que eu falo para vocês, inclusive, né, que eu me posiciono no máximo em 10 papéis, eu já tenho 4. Eu vou falar de mais ou menos uns 12 papéis aqui, tá? Ou seja, não vou fazer entrada em todos, depois eu vou separar realmente, eu vou ver quantos tem de cada setor para ver se forem aparecendo as entradas, quais são os papéis que eu vou escolher. De qualquer maneira, todos esses papéis que eu estou falando, ao meu ver, começam a ficar interessantes para compras, tá? Então, ó, a BEV é um deles, os dois papéis do Bradesco, BBDC3 e BBDC4, começaram também a ficar interessantes. Ó, BBDC3 deixou um martelo comprador com altíssimo volume em cima das médias já cruzadas para cima, tá? Stop ATR está lá embaixo no 16,47. Então, a gente pode vir marcar aqui também a máxima, que está em 17,80. Vejo compra para Bradesco acima dos 17,80, tá? Já temos as médias viradas para cima, a média de 13 acima da média aí de 21, stop ATR no modo compra, altíssimo volume nesse martelo, não tem por que não pensar em uma compra caso a gente consiga romper essa máxima, tá? BBDC4 está numa situação parecida, né? Eu só achei mais bonito o candle da BBDC3, mas ó, mesma coisa, veio corrigindo também, ó, até a região das médias, deixou também praticamente um martelinho, alto volume, rompimento da máxima também pode dar uma entrada interessante, stop abaixo dos 17,98 pelo stop ATR. Daria um stop teórico aqui na casa de 6,5% a 7%, tá? Um stop inicial, tá? Um stop previsto, digamos assim. Então começa a ficar interessante também os dois papéis de Bradesco. Outra que eu gostei, Cosan. Cosan faltou, na verdade, encostar até em uma das médias para fazer um pullback um pouquinho mais claro, mas ela está fazendo aquele cenário de lateralização já acima das médias, ou seja, que pode gerar um possível rompimento interessante aqui, tá? E gerar aquele movimento que eu já falei para vocês que chama Power Breakout, que é quando o mercado fica de lado e aí as médias corrigem até o preço, não é o preço que corrige até as médias, né? Isso que acontece no mercado lateral, o que pode dar impulso aí para um rompimento interessante aqui da faixa de resistência dos 67,26, tá? Dado que eu tenho que escolher, eu vou ter que escolher alguns papéis, algum tipo, né, dentro do meu manejo de risco, talvez eu não pegue Cosan por ser um rompimento que pode acabar gerando um rompimento caro, até dependendo de como for o candle que fecha acima dessa região, né? E já é um papel caro no qual nem consigo trabalhar com uma mão completa, então eu prefiro de repente escolher alguns dos outros papéis que a gente já vinha comentando, mas vai ficando bem interessante, tá? Vai ficando bem interessante também. Já falamos de Cosan, Apvida, HPV3, outro papel também com as médias alinhadas, todas para cima. A gente fez aqui um candle com uma longa sombra inferior, testando praticamente a média de 13 períodos, com um volume muito alto. A gente tem uma resistência forte aqui, logo acima, na faixa dos R$56, tá? Mas com esse volume que ele fez, se mantendo aqui com as médias também já alinhadas, começa a ficar interessante para uma possível compra. O problema só do papel é que ele pode, né, se ele não romper aqui e voltar a cair, ele pode entrar num cenário de lateralização mais longa, com suporte aqui na casa dos 45,70 mais ou menos. Ele já trabalhou algumas vezes aqui e também testando essa região de resistência. Como ele já fez 1, 2, praticamente 3, 4 testes nessa resistência e a gente já tem as médias de novo dando
todas bem alinhadas aqui, com esse volume muito alto, eu acredito que um rompimento dessa máxima de hoje possa finalmente fazer a gente romper essa resistência. Para quem quiser ser um pouco mais cauteloso, pode esperar o rompimento acima dos R$56 para entrar depois, tá? Mas, por enquanto, quem quiser ser um pouco mais ousado, poderia já tentar se antecipar esse rompimento comprando a máxima, que teve um volume muito alto aqui, acima dos 55,39, tá? Vamos falar de Itaúsa e Itubi. Itaúsa 4, uma das queridinhas. Já vinha falando, né, que o setor de banco estava ficando interessante, queria ver algum pullback, alguma coisa do gênero. Itaúsa, o que a Itaúsa fez? Fez um pullback exatamente até com a mínima, testando a região das médias e a nossa linha do triângulo que foi rompida, ou seja, é o cenário clássico que eu venho falando com vocês, né, que existe a chance de a gente operar o rompimento do triângulo, né, era um triângulo de baixa, mas que acabou rompendo para cima, quando rompeu essa linha de tendência de baixa. Lembra? Eu quero que vocês lembrem disso que a gente comentou bastante, eu falei muito com vocês a respeito de Itaúsa. Existem duas maneiras de você operar o rompimento de um triângulo. Uma é comprar o rompimento, quem comprou o rompimento já estaria passando um calor, porque poderia ter comprado, por exemplo, acima da máxima aqui do dia 25 e teria comprado na casa dos 9,20, assim, perto dos 9,30 mais ou menos, estaria passando um pouco de calor agora. Ou a gente pode operar o quê? Justamente o pullback, quando ele volta para a linha de rompimento. No caso ele fez exatamente isso, né? Fez o rompimento do triângulo, voltou fazendo esse pullback em cima da linha aqui de rompimento, testando as médias de 21 e 13 já viradas para cima e com um altíssimo volume. Ou seja, vamos marcar a máxima então de hoje, 8,97. Vejo a entrada no papel se ele conseguir ganhar o 8,97, tá? Stop ATR tá longe, tá? Tá lá nos 8,40, um stop caro. Um stop aí teórico inicial de 7%. Quem quiser ser mais faca na caveira, se alguém tiver fazendo operações de prazo mais curto, que eu não sugiro, pode tentar só dar um candle de folga, digamos assim, para o papel, que seria então usar a própria mínima de hoje, caso ele gere entrada, né, na segunda-feira, abaixo dos 8,80, 8,75 poderia cair fora, tá? Dada essa volatilidade do mercado, eu acho um pouco mais arriscado trabalhar com stop assim tão curto, mas também é possível. Eu prefiro realmente fazer uma entrada rompendo aqui o 8,97, deixando meu stop lá embaixo, que é para dar tempo do papel até respirar, se for o caso, tá? Mas ficou também interessante. Itubi está parecida a situação do papel, tá? Fez uma situação... A diferença do Itaú para Itaúsa é que em Itubi 4, o papel não voltou até a linha de rompimento do triângulo, ele parou nas médias apenas, tá? Elas ficou um pouquinho mais distante, o que não inviabiliza uma entrada de maneira alguma, tá? O pessoal está perguntando aqui, Márcio, pera aí, rapidinho, qual corretora que vocês usam? Alguém aqui usa Oraman? O pessoal já está falando aí com você, então beleza. Enfim, Itubi, mesma situação de Itaúsa, tá? A gente pode, vamos trazer essa linha para cá, a gente pode deixar marcada a máxima de hoje como um ponto de entrada acima dela, acima dos 23,30. O stop ATR está lá embaixo nos 21,58, a gente tem então um stop inicial aproximadamente de 9%, um stop até mais caro, tá? Mas é um stop mais seguro do que trabalhar simplesmente com a mínima de hoje, tá? do papel. Mas pode também, quem quiser arriscar menos, digamos assim, pode tentar fazer uma entrada e trabalhar com o stop abaixo da mínima de hoje. Eu prefiro usar o stop ATR, tá? Continuo de olho então nas lojas Renner, né? Já falei para vocês aqui, ela fez um volume altíssimo, acho que não tinha comentado lojas Renner ainda, enfim. A entrada de lojas Renner antes estava em cima do martelo aqui do dia 27 de maio. A gente fez um inside candle no dia de ontem, né? Não rompeu nem máxima nem mínima. E hoje ele fez um outro candle testando de novo as médias de 13 com a média de 21, deixando um volume altíssimo, né? Então, acima dos 39,20 eu faço a entrada em lojas Renner. Stop de volatilidade está longe
35,53 é um stop de 10%. Como é um papel caro e o stop também tá alto, digamos assim, é possível que eu faça de repente uma entrada de meia mão, caso tenha uma correção, eu faça uma segunda entrada, tá? Mas tá aí, loja Zender, não saiu do meu radar, continua lá. Multi 3, Multiplan, né? Outro papel também, ó, fez uma pernada de alta bem interessante, deixou um candle com alto volume na região das médias aí de 13 e de 21. Outro papel que a gente pode proceder da mesma maneira, marcar a máxima de hoje nos 21,50. Stop ATR do papel está lá nos 19,68, tá? Um stop percentual até mais barato. Não é perto de 10% também, tá? Então não é um stop desses mais baratos. É um papel volátil, né, Multiplan, enfim. É outro papel que pela primeira vez na crise, né, desde a crise, conseguiu cruzar a média de 13 para cima da média de 21. Teve um dia de um volume interessante, apesar é um volume de queda muito forte, mas o rompimento da máxima pode significar a entrada de bastante comprador aqui no papel, né, principalmente com esse volume alto que ele teve. Então também pode ficar no nosso radar para possíveis entradas, tá? Eu falei que hoje tinha bastante papel para falar, né? Vamos lá. MRV3, eu sei que tem bastante gente que gosta desse papel também, né? Do setor de construção. Outro papel com volume bem alto. A queda foi forte, né, para o papel no dia de hoje. Foi uma queda de 3,68% com altíssimo volume. Mas não inviabiliza assim a minha entrada caso venha romper a máxima de hoje. Esse papel me preocupa um pouco mais pelo fato dessa proximidade, né, de ter segurado exatamente na média de 200 períodos, né, para quem está vendo o gráfico, a média de 200 períodos está aqui nos 16,31, ficaria logo acima de uma possível entrada. De qualquer maneira, é uma entrada técnica viável, tá? Principalmente pelo volume forte que fez hoje, um rompimento da máxima de um candle que tenha feito um volume climático, digamos assim, né, o volume mais alto desde todo o período de queda do papel, pode ser também uma situação interessante de entrada, tá? Caso alguém queira se arriscar aí nessa operação, né, já que ainda não gerou entrada, mas caso gere entrada, o stop está abaixo da mínima de hoje, já que o stop ATR também está na mesma região, o stop no modo compra lá em 14,79. Então a gente tem um stop teórico aqui na casa de 7% mais ou menos, tá? Seriam as diretrizes para entrar nesse papel. Tem mais dois papéis aqui para eu comentar antes da gente passar para as suas dúvidas. TOTUS 3. Esse daqui muito interessante mesmo, né? O papel tentou. Ele vem até trabalhando, ó, se vocês analisarem, ele está num movimento um pouquinho mais lateral, tá? Opa, vamos ajustar essa linha aqui. A gente tem uma resistência bem marcada aqui na região dos 21 e 26, tá? E a gente tem um suporte, né, dentro desse cenário mais lateral aqui na região. Não entendi o que ele fez aqui. Vamos lá. Ele tem esse suporte aqui na região dos... Não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Acho que estou clicando em linha errada. Vamos lá, quero marcar a linha toda com valor. Agora sim. Aqui na região dos 17,13, né? Comprar o rompimento da máxima de hoje, né, que praticamente fez um martelo também, seria comprar alto numa região lateral, que sempre aumenta o risco, né, da operação. Mas é um papel que vem tentando também já romper essa região de resistência, já testou lá 2 vezes, gerou um volume alto interessante aqui. Então pode, para quem for mais, costumo dizer, mais faca na caveira, pode até pensar em fazer a compra. Para quem fala não, é muito arriscado fazer esse tipo de compra, pode esperar para tentar comprar uma possível correção de novo lá nos 17,13, ou esperar romper os 21,26 e aí comprar um eventual pullback. A questão é que se esperar o pullback, pode acontecer, se pullback não acontecer, o papel ir embora e ficar sem entrar na operação, tá? Eu vou botar aqui um alarme e vou monitorar o que vai acontecer caso ele venha romper a região aí dos 20,68, tá? Caso ele consiga romper a região dos 20,68 e comece a enrolar de repente perto dos 20,26, assim que entrar a gente já tenta fazer uma proteção se for o caso, tá?
Mas esse aqui eu vou tentar acompanhar um pouquinho mais. Quem está no papel já, gosta de TOTS, preste atenção se o papel voltar a cair, perder, por exemplo, a região do nosso stop ATR, está lá nos 18,53, aí ele provavelmente vai testar de novo a região de fundo lá dos 17,13, tá? Mas começa a ficar interessante essa sinalização que ele deu, respeitando as médias com um volume bem alto, tá? Eu acredito que ele possa realmente romper de vez esses 21 e 26 e retomar um movimento de alta forte. Esqueci de mostrar outra coisa para vocês, ó. A gente está em cima, depende de como vocês desenharem, a gente tem uma LTA, tem várias maneiras de desenhar, né? Que eu falo para vocês. Se a gente pegar os dois últimos fundos mais importantes, que seria o fundo do ano, aqui de março, junto com o fundo do mês de maio, né? Passando pela essa linha lateral, a gente já tem então uma linha de tendência de alta, que me favorece então, né, um rompimento desse triângulo, um triângulo mais amplo aqui para cima, o que me dá confiança para tentar fazer uma entrada antecipada aqui nos 20,70 mais ou menos, tá? Por fim, dos papéis que eu tinha para falar, hoje eu disse que eu tinha muito papel para a gente comentar, né? Já passamos das 7 horas e ainda nem comecei a atender as dúvidas de vocês. Vamos lá. Vivid 4, os papéis da Vivo também conseguiram pela primeira vez, né, passar, digamos, de maneira consistente para cima da média de 21 períodos. A gente voltou para testar as médias no dia de hoje. A média de 13 não cruzou ainda a de 21 para cima, mas está cruzando, né? Questão, tipo, a gente teve um volume muito alto com ela testando as duas numa região de cruzamento. Então, e também já é um pouquinho mais afastado da média de 200, que está lá em cima, o que não me inviabiliza então uma entrada, né? Deixa, digamos, menos arriscada uma possível compra. Então eu marco a máxima de hoje nos 47,53. O stop ATR do papel ainda está em modo venda, tá? Que nesse sentido aumenta um pouquinho o risco da operação. Mas a gente vem trabalhando também em cima de uma linha de tendência de alta com papel, tá? Deixa eu até tentar deixar um pouco mais próximo aqui. Como eu digo para vocês, linha de tendência ela costuma ser, tem um certo grau de subjetividade de como a gente traça. Eu gosto de traçar sempre a partir de uma mínima e depois eu vou vendo onde ela tem um maior número de testes para ela ficar mais fiel, né? Se a gente conseguir realmente romper essa região dos 47,60 mais ou menos, tem uma boa chance desse papel retomar um movimento de alta mais interessante. Então estou de olho nele, mesmo ainda estando com o stop ATR virado para baixo, já que ele teve um volume muito interessante no dia de hoje, tá? E fechou em alta. Então eu vejo uma possibilidade de compra acima dos 47,53, tá bom? São esses papéis que eu tinha para comentar com vocês. E agora vamos começar a falar das suas dúvidas. John Santana perguntando de BOVB11. Opa. ETF. É uma ETF. Tá interessante, tá? É um papel que tem uma resistência aqui ficando clara, né? Na região dos 88,12 mais ou menos, máxima que fez nessa semana, né, no dia de ontem. Ele vem, claro, né, se movimentando de maneira bem parecida com o nosso Ibov, tá? Se conseguir ganhar realmente essa região dos 88,12, é isso mesmo? Deixa que está escondido. 88,13, ele abre espaço para ter um movimento de alta mais interessante, quem sabe vir buscar a média de 200 períodos aqui na região dos 97,23 que está nesse momento, tá? A gente consegue ver aquela cunha, né? Assim como a gente tem visto no Ibov, em Bova, tá? Uma cunha muito bem traçada, dá para até ajustar por essa mínima aqui para não ficar fugindo demais. A gente está em cima também praticamente da linha dessa cunha. O ideal seria, para quem quer fazer alguma entrada um pouquinho mais arriscada, esperar romper essa cunha, realmente passar para cima dessa linha, ou esperar ele fazer uma correção e comprar perto da linha de baixo da cunha junto com as médias, né, que estão lá embaixo, nos 83, 86, 82 e 85, tá? Para quem já está posicionado, o nosso stop ATR aqui está nos 82 e 86.
Caso ele perca o stop ATR e também perca essa linha de baixo da cunha, ele pode fazer um movimento descendente e reverter a tendência que vem tentando se desenvolver, né, de recuperação. Isso indicaria uma virada para o nosso IBOV também, para a BOVA, para todos esses papéis, tá? Eu digitei certo aqui, BOVB11. Tá certo. Não, na verdade eu estava olhando o índice, não o papel. Enfim, os números são basicamente os mesmos que eu estou falando, né? John tá falando que comprou a 63,59 e esqueceu dela. Tá muito bem comprado mesmo, tá? Eu não sei qual é a sua estratégia, se você quer, tá, John, levar ela eternamente, digamos assim, ou assumir a hora que ela parar de subir, entregar, né? De repente você pode levar pelo stop ATR. Eu acho que é uma maneira legal de tentar capturar uma tendência maior, tá? Stop ATR do papel tem 82,93. Caso ele perca 82,93, eu acho que vale a pena botar no bolso, e caso ele volte a subir, procura novas compras, tá? Mas já andou bem, já andou bastante, tá? Se você quiser ser mais conservador, também pode esperar perder a cunha, tá bom? É uma outra maneira de ver isso. Vamos lá, Vini Lopes perguntando de Magazine Luiza, MGLU3. Deixa eu ir primeiro para o gráfico normal. O papel que já está esticado, né? Já venho comentando há alguns dias com vocês, não vejo entrada nesse momento. Ele vem trabalhando de maneira um pouquinho mais lateral nos últimos 4 dias, tá? A gente está um pouquinho afastado das médias. A gente tem um afastamento aí da média de 10% da média de 21 períodos, eu considero isso um afastamento longo. Se ele continuar trabalhando de maneira lateral, até fica possível operar um rompimento, né, de uma congestão na região aí dos R$68, tá? Imagina, John. Agora eu acho perigosa qualquer tipo de entrada. Até acho que se ele perder a mínima do dia 26, né, que é onde ele está trabalhando em gap, né, fazendo praticamente uma ilha aqui. Ilha é quando a gente tem um gap e a gente vê o preço do ativo trabalhando dentro dessa região de gap, mas também sem conseguir se desenvolver, né? Se ele perder a mínima aqui, ele deve fazer alguma correção e até oferecer novas entradas para quem está de fora. Para quem está de dentro, já está surfando uma alta e estiver com medo de devolver o lucro, né? De repente pode trabalhar com stop abaixo dessa região de ilha, né? Abaixo dos 63,15, abaixo dos 63,10, por exemplo, tá? E aí põe o dinheiro no bolso, se for o caso, tá? O stop ATR está um pouquinho mais abaixo, tá na região dos 60,71, né? Pode também tentar esperar então uma virada do stop ATR, se for o caso. Mas entradas eu não vejo no momento, tá? Eu realmente gostaria de ver uma correção para pensar em fazer algum tipo de compra. O papel está bem. E se eu estivesse posicionado, tá? Se eu tivesse feito alguma compra nele lá atrás, eu já discuti com vocês algumas compras interessantes que apareceram no papel, né? Acabei não fazendo. Agora, meu stop estaria abaixo dessa ilhazinha aqui, para tentar entrar de novo perto da região das médias, caso ele gerasse algum tipo de oportunidade, tá bom? Nicolas perguntando de Cogna. Vamos acelerar aqui que falta um pouquinho, em torno de 10 minutos. Cogna 3. Não vejo ainda entrada, vejo o papel tentando respeitar uma região de resistência dos 5,60. A gente já tem pelo menos as médias de 13 e 21 cruzando para cima, primeira vez aí depois de todo o movimento de queda. Se ele não respeitar, né, numa correção aqui a região das médias, é importante que ele respeite a região dos 4,25, entre os 4,25 e os 3,93, 3,95 mais ou menos, que é uma região aí de suporte, tá? Dado que o papel está no movimento também um pouquinho mais lateral. Se ele não vier até as médias e conseguir ganhar a região dos 5,60, para quem gosta de operar rompimento, é possível, desde que opere com esse rompimento com um volume interessante. Caso fique com medo de operar o rompimento, faz aquilo que eu falo, né? Espera o pullback, onde as entradas costumam ser dar menos calor, serem mais tranquilas, né? Já que a gente já está comprando a correção de um possível movimento de alta, tá? Carlson está falando que chegou atrasado, relaxe, depois você consegue assistir a gravação.
Michael tá falando que comprou Magalu a 38,60. Quanto é que tava? Até me deu branco. Deixa eu só olhar aqui rapidamente. MGLU 38,60. Tá muito bem comprado. Nossa, muito bem comprado mesmo. Tá? E foram compras ainda assim ousadas, digamos assim. Tá muito bem comprado. Eu só vi compra clara como seguidor de tendência lá a partir dos 49, 50 mais ou menos. Você realmente conseguiu comprar muito bem mesmo. Tá? Vamos lá. Vini entrou em 41 também, está muito bem comprado. O pessoal está muito bem comprado mesmo. Tá? É isso aí, gostando de ver. Que mais? Estava falando de Cogna, né? Vamos voltar aqui para Cogna para não perder o fio da meada. Então, Cogna está nesse movimento mais lateral, é isso que eu falei. Caso não segure aqui nas médias que estão cruzando para cima, vai indicar que o papel deve continuar nesse movimento mais lateral, entre os 5,60 e os R$4, tá? Arredondando aí. Se ele romper sem voltar para as médias ou sem testar a região lá de baixo, romper os 5,60, quem quiser pode tentar operar o rompimento, desde que acompanhado de um volume bom. Caso contrário, o ideal é esperar o pullback para uma compra, digamos, uma entrada um pouquinho com menos calor. Se o papel perder, né, a região dos 4,25 e principalmente dos 3,90, aí as coisas começam a complicar, porque ele pode romper essa lateral, ele vai mostrar que está rompendo, na verdade, essa lateralização aqui para baixo e dá indícios que possa voltar a testar a mínima do ano lá perto dos 3,60, tá? Michael falando que agora é só subida, espero que sim, né? O mercado tem reagido bem a possíveis notícias ruins, isso tem sido muito interessante, tá? Um monte de gente aqui, uma galera perguntando de Embraer. Vamos lá. Embraer 3. Gente, a sinalização de Embraer hoje eu não tinha visto ainda como tinha fechado, tá? Eu vi que ela chegou a estar subindo muito forte, né, com possível interesse aí de empresas chinesas, uns parceiros que assumiriam o lugar da Boeing aí. Mas essa sombra gigante que o papel deixou, com esse volume estrondoso, com as médias ainda inclinadas para baixo, né, com a gente dentro desse cenário de cunha descendente, não é legal. Tá? Esse sinal aqui nessa região não é nada legal. Ele foi de um sinal maravilhoso se tivesse fechado perto da máxima, né, que seria o rompimento das médias, com volume alto, rompendo a nossa cunha descendente aqui para cima, seria um sinal maravilhoso para a gente tentar comprar um possível pullback. Mas essa sombra que ele deixou, e caso a gente ainda venha perder a mínima de hoje, né, a mínima que está aqui, ó, abaixo aí dos 6,90, deixa eu ver certinho, 6,78, tá, a mínima do dia. Se ele perder essa mínima dos 6,78, aumenta a expectativa de testar não só a mínima do ano, mas como a linha de baixo dessa cunha, tá? Então tomem cuidado quem tem o papel em carteira. Não gostei da movimentação que o papel fez hoje, tá? Essa sombra aqui nessa região e com esse volume alto ficou muito feia mesmo, tá? Vamos esperar para ver o que o papel vai fazer aí ao longo da semana, mas perdendo essa mínima, por exemplo, eu nem estou no papel, né? Mas vocês viram que eu passei por ele quando estava fazendo o meu filtro dos papéis do dia, já que eu vejo todos os papéis do Ibov. Eu nem tinha reparado o que tinha acontecido, mas eu sempre só de bater o olho eu já vejo se está interessante ou não. E depois eu vou fazer uma análise com mais calma. E para mim, realmente, não gostei em nada da sinalização dessa sombra gigantesca que ficou no papel, tá? Janaína perguntando de CNTO3. Centauro, vamos lá. Centauro começa a ficar interessante também, tá? Deixou um martelinho em cima das médias aqui, depois de já ter feito um pivô de alta. Tá bonito o papel, tá legal. O rompimento da máxima, né? Caso venha fazer um tique acima da máxima do papel de hoje, até pode abrir uma compra para quem está de fora, tá? Que seria a confirmação, digamos, do pivô de alta que o papel fez quando rompeu os R$28, tá? Onde é que estaria o stop ATR desse papel? Lá embaixo, tá longe, tá?
Seria um stop um pouquinho caro, tá? Seria uma entrada com stop teórico aí de 16, 17%. O stop até entra em 24,83. Mas não inviabiliza uma entrada. É uma entrada técnica bem viável, já que a gente acabou de cruzar as médias para cima, elas estão próximas ainda, pode gerar um movimento forte, tá? Quem estiver pensando em alguma entrada pode pensar, então fazer essa entrada aqui, tá? Acima da máxima de hoje. Se romper a máxima de hoje e quiser esperar uma correção para tentar comprar mais barato, é possível também. É importante que o papel não perca nem o stop ATR e que também já não perca antes o fundo, né, que dá origem o calcanhar do pivô, tá? Que foi esse primeiro, o segundo fundo, né, do zigue-zague ascendente aqui, lá nos 25 e 30, tá bom? Ivone perguntando de Light 3. Vamos lá. Estou olhando aqui, correndo contra o tempo, porque já vai disparar o nosso alarme. Ele só não disparou ainda porque eu comecei um pouquinho atrasado hoje, senão já teria disparado. Light 3 está indo bem, começa a fazer um movimento mais lateral, né, depois de ter feito um pivô de alta. As médias começam a se aproximar agora do preço, não é o preço que se aproxima das médias. Nosso stop ATR está nos 12,32, seria então importante caso o papel faça algum pullback, não perder os 12,32 e de preferência também a região das médias, que estão em 12,75 e 12,23. Não vejo entrada agora, tá? Se fizer um pullback até a região das médias, posso pensar em comprar. Se perder as médias e o stop ATR, as coisas podem começar a virar para o papel, tá bom? Imagina, vamos lá. Stevenson vai perguntando de Ciel 3, talvez seja o último papel. Ih, gente, ficou muito. Eu falei que tinha muito papel para falar para vocês hoje. Vamos lá, Ciel. Ciel fez um pivô de alta legal, acima da média de 21 períodos. Hoje deixou uma longa sombra, né? Mas o que me chama a atenção, se ele voltar, por exemplo, agora e testar a região que deu origem ao pivô, o rompimento aqui nos 3,84, pode ficar interessante, já que a gente vai estar inclusive com as médias cruzando de 21 e de 13 e de 21. Elas ainda estão viradas para baixo, mas elas ainda estão alinhadas para baixo, só que já inclinadas para cima com a de 13 querendo cruzar de 21, mostrando entrada de força compradora. Não vejo entrada agora, mas se segurar nessa região dos 3,80, por exemplo, é possível pensar em alguma entrada lá. Se voltar a cair e perder o fundo na região dos 3,40, 3,30, aí pode azedar o papel novamente, tá? Cogna, a gente já falou, né? Dani está perguntando aqui, eu falei também quando eu respondi do Nicolas. Disparou o nosso alarme, deixa eu ver se consigo falar de OIBR 3. Papel que vai tentando, interessante, vai tentando romper a região dos 75 centavos, né? Vocês sabem que eu não gosto de para esse papel, mas bateu de novo na resistência dos 75 e não rompeu. Se conseguir romper os 75, quem for mais agressivo pode tentar fazer algum tipo de compra. Não vejo compras ainda. Para quem queria tentar comprar a média, né? Poderia ter tentado comprar perto dos 70 centavos. Agora não vejo muito o que fazer. Caso ele volte a cair, tem suporte principal lá embaixo, lá nos 57 centavos, tá? Silvano André, vou sim, tá? Estou gravando a tela, vai para o YouTube depois. Falta 1 minuto e 17. Faltaram 2 papéis. Vamos fazer o seguinte, gente, só para vocês não ficarem na mão, tá? Eu vou falar dos 2 papéis ainda, só que eu tenho que encerrar essa live e reabrir de novo para poder falar desses últimos 2 papéis, tá? Caso contrário, a live caia e eu não consigo salvar para vocês. Estou encerrando essa live rapidinho e a gente já volta em 30 segundinhos aí para eu falar dos 2 últimos papéis do dia, que é CSNA e Banrisul, tá bom? Valeu, John. Ó, a gente já volta, tá bom, gente? 2 segundinhos a gente já está de volta.
Pessoal voltando, esperando aí, só pra gente encerrar, então, não queria encerrar essa live só deixando 2 papéis, principalmente porque eu falei demais de papéis que eu estava vendo, né? Quem quiser assistir a gravação depois, tá? Eu sugiro que vá realmente para o canal do YouTube. Eu vou postar assim que acabar aqui, deve demorar 1h30, né? Pra ficar disponível. Porque deu um erro aí no Instagram, não consegui deixar disponível no nosso IGTV hoje. Algum erro, o Instagram tá dando algum erro que não está me deixando salvar. Tava pedindo para deixar para mais tarde, né? Enfim. Então quem quiser assistir, depois vá para o nosso link do Instagram. A hora que tiver disponível, Kinvo Live já tá postando aí, YouTube Kinvo App. A hora que tiver disponível, eu posto também na minha página pessoal, beto.assad, tá? Aqui do Instagram, tá bom? Vamos lá falar então dos 2 últimos papéis que eu tinha prometido. CSNA, que já está aberto aqui, e Banrisul. CSNA vai fazendo já um movimento bem interessante, tá? Já trabalha aqui a gente consegue ver dentro de não é um canal de alta, é mais uma cunha também, ó, invertida, né? Dá para falar isso. A gente fez um pivôzinho de alta também quando rompeu aqui a região dos R$9. O papel até chegou a trabalhar na região das médias aqui, mas eu acabei não pensando na época, né? Já estava olhando em fazer algum tipo de entrada, porque não gerou um volume interessante. No fim, daria para ter operado esse rompimento, acabei não fazendo isso agora, estou só vendo o que está acontecendo. O papel vai chegando próximo à média de 200 períodos, lá nos 10,88, vai chegando próximo também dessa linha, dessa LTA, né? dessa zona de expansão que vem trabalhando, digamos assim, o papel. A gente tem o stop ATR lá embaixo, nos 8,40, tá? Então o papel vai mostrando força. É importante agora, o que acontece? Olha, ele vai tentando ganhar inclusive uma região de resistência importantíssima, que é um gap que a gente tem aberto entre os dias 6 e 9 de março, tá? Ele fechou hoje pela primeira vez tentando romper a região da fronteira do gap, e a máxima já foi bem próximo, a máxima de hoje bem próximo à mínima aqui do dia 6, tá? Pode ser que tenha algum tipo de pressão vendedora aqui, encontre vendedores ou zerando posições, ou gente tentando botar lucro no bolso, já que é um fechamento de gap. Então o papel até pode ter algum tipo de correção agora no curto prazo, tá? Por ter deixado essa máxima já no dia de hoje, essa sombra no dia de hoje, testando essa região do gap. Se continuar subindo, a gente tem as resistências dadas pela média de 200, dado por essa mínima nos 10,82, tá? E ainda também essa linha, essa LTA que está dessa zona de expansão, digamos assim, que o papel está acompanhando, tá? Mas está interessante também, está interessante para quem é mais agressivo, né, por estar chegando numa zona de resistência importante, para quem é muito agressivo, dado o volume alto que o papel fez hoje também, se estiver bem comprado, estiver lucrando bem já, poderia pensar em um stop abaixo da mínima de hoje, né? Já que um candle com volume alto desse, se está subindo, o ideal é que não tenha sua mínima perdida, tá? Então prestem bastante atenção para essa região abaixo dos 9,74, caso venha a perder aí, pode pensar em botar no bolso, tá? E para finalizar, como tinha prometido, vamos lá. Márcio perguntou de Banrisul. Banrisul, BRSR6, mais uma do setor de bancos. Ela vem trabalhando de maneira lateral já nos últimos 4 dias, depois de testar uma região de resistência, que era essa máxima aqui do dia 11, na faixa dos 12,79, não conseguiu romper lá. O que me chama a atenção? Assim como os outros papéis do setor de banco, rompeu uma linha de tendência de baixa, agora vai trabalhando de maneira lateral, a gente tem a média de 13 cruzando a média de 21, vai mostrando, ou seja, a força compradora chegando a isso, né? Caso continue trabalhando mais um pouquinho de lado, as médias vão chegar até o preço, não é o preço que vai chegar até as médias, e aí abre espaço para uma compra de rompimento aqui acima, ó, da máxima dos R$13, tá? Com um volume interessante. Caso isso aconteça, dá para pensar, né?
pessoal, bastante gente ainda perguntando de RBR. Tudo bem, vai ser o último papel, não adianta colocar mais perguntas, porque eu não vou pegar mais papéis hoje, tá? E RBR já é um extra, nem estava na lista. Vai ser o último para fechar, porque eu tenho que liberar também o pessoal aqui do Kimvo Live, que acompanha a gente, que eles não têm obrigação de ficar me vendo falar demais numa sexta-feira até 7h30 da noite, tá? Vamos lá. Até segunda, vai lá, pode ir, Larissa. Está liberada, fique tranquilo. Eu finalizo aqui com esses 2 papéis só. Vamos lá. Então eu estava falando de Banrisul. Se continuar andando de lado, as médias se aproximarem e a gente tiver um rompimento dos R$13, pode gerar uma entrada interessante. Se voltar a cair, perder as médias, voltar para baixo dessa linha de tendência de baixo, perder o stop ATR que está em modo compra lá embaixo, no 54, aí as coisas podem azedar. Mas tem muito caminho até lá ainda. Eu acredito que pela movimentação atual, tudo me sugere uma continuidade desse movimento de alta, tá? E para finalizar, último papel, esse sem choro nem vela, vamos lá. Opa. IRBR3. O papel vai tentando confirmar o rompimento dessa linha de tendência de baixa, né, que a gente já vinha comentando. Ainda não me mostra a segurança, porque não conseguiu ainda ganhar a região da média aqui de 21 períodos, tá? Ainda estamos com as médias alinhadas para baixo, de 13 abaixo da média de 21. Pelo menos elas já estão virando para cima, o que é um ponto positivo, tá? O que eu não quero ver com essas médias ainda, então, digamos assim, alinhadas para baixo? A gente tem uma ligeira linha de tendência de alta aqui, né? Praticamente um canalzinho. Deixa eu ver se consigo desenhar um canal de alta. Vamos dar um zoom maior para ficar mais claro para vocês aqui. A gente tem um possível micro canal, né? Um canal bem estreito de alta aqui no papel, ó. Tá? Seria importante para o papel ele conseguir realmente romper essa linha desse canalzinho estreito para ganhar força, né? Ganhar momentum, digamos assim. Com essas médias ainda alinhadas para baixo, tá? Se ele voltar a cair, perder essa linha de baixo do canal, e quando eu digo perder não é só vir um pouquinho abaixo, é fechar abaixo dela com volume alto, aí as coisas podem voltar a se complicar para o papel. Ainda não consigo, né, ver um cenário ideal para compra nele, ainda não me mostra força suficiente. Estamos abaixo da média, fechou hoje acima da média de 21 períodos, né? O volume foi legal, mas ainda temos alguns obstáculos aqui. Gostaria de ver uma perna um pouquinho mais forte de alta para começar a acreditar mais no papel, para poder pensar em fazer alguma coisa num eventual pullback. Eu acho que o stop ATR ainda está em modo venda, exatamente, ó, 864, ainda não cruzamos o stop ATR para o modo compra. Então a gente vê que o papel ainda tem, digamos assim, eu ainda quero ver ele fazer mais alguma coisa para ele me convencer que vale a pena correr o risco de fazer alguma entrada, tá? Eu tenho paciência, vocês sabem disso. Eu não quero me afobar, não preciso pegar as coisas na mínima, né, do movimento. Eu quero surfar movimentos que sejam saudáveis, principalmente como trader, né, não falando como investidor de longo prazo. Tá? E é um papel que, como vocês sabem, continua ainda com muitas polêmicas aí para nos informar, para deixar a gente mais calmo, né? Tem muita coisa para se resolver antes da gente pensar em fazer aí algum tipo de entrada mais segura, tá bom? Então, gente, é isso. Vamos encerrando a nossa live do mês, última live do mês, da semana. Vamos ver se, de repente, semana que vem, agora no mês de junho, eu tento fazer mais uma ou duas lives para vocês, daquelas de sábado, que eu sei que vocês gostam, para a gente bater um papo sobre vários papéis, falar um pouco sobre gráficos semanais, gráficos diários, esse tipo de coisa, tá? Como a gente está fechando o mês, de repente a gente tenta marcar alguma live especial aí no final de semana, para a gente dar uma olhada em gráficos mensais, gráficos semanais e gráficos mensais para um prazo maior também, tá bom? Então, gente, desejo a todos aí um ótimo final de semana. Vou subir esse vídeo assim que possível. Quem não me acompanha lá no beto.assad, e eu posto lá para vocês quando o vídeo já estiver
pronto para vocês assistirem, tá? Hoje não vai ter essa gravação, então, no IGTV, porque ele deu problema para salvar a primeira. Não vejo sentido em botar só a última parte com 3 ativos, né? Então, para quem quiser ver a gravação com os gráficos, convido vocês todos a assistirem lá no nosso canal do YouTube mais tarde, tá bom? É isso aí, gente. Bom final de semana, bom descanso e nos vemos em junho, tá bom? É isso aí. Bom descanso a todos e até segunda. Valeu! Fui!